Olá, pessoal, estamos aqui para mais uma Love Live Neuroscience e hoje eu brinquei, você viu a brincadeira que eu fiz no Facebook? Não vi. Que o Roxo me deu o prazer de mais essa contradança. Ah, isso mesmo. Muito bom. Porque é sempre super gostoso estar com ele, um papo que rende horrores. Para quem não conhece, o Roxo é o fundador do Zen Economics, é um cara que tem muitos anos de mercado financeiro, já foi um desses malucos que ficava fazendo trading em bolsa. Ainda sou. Ainda é, mas agora uma coisa mais Menos só para maluco, você, menos só para maluco. você, ou não? Não, na verdade, cada vez maior, mais para mais gente. Graças a Deus, eu vou mandar meu dinheiro para ele também, pessoal, Ótimo. porque te falar uma coisa. Mas menos maluco. Menos maluco, né? Já foi um daqueles bem doidos, assim, tipo, ficava pilhado o tempo inteiro com isso. Daí ele descobriu um monte de coisas, se tornou um cara muito mais equilibrado. E é um dos melhores papos que eu tenho na vida é com o Roxo. Obrigado. Sempre aprendo horrores, é muito legal. Então, super obrigado de ter mais uma vez disponibilizado a estar aqui com a gente na internet. Tá bom? Nosso papo hoje, olha lá, ó, o Carlos Prado está falando assim, boa, Roxo, você está em todas. É isso aí. Fala, Tá Carlos. todas. E aí, tudo bem? Então, meu povo já está chegando por aí. O nosso papo hoje é sobre desenvolvimento humano e antifragilidade. A razão principal para a gente estar tendo esse papo hoje é porque o Roxo vai estrear um curso no dia 30 de setembro, aqui na Inédita. Ele deu prazer para a gente de fazer o curso aqui. E aí a gente vai falar um pouco sobre esse curso, vai falar um pouco sobre o que o conceito de antifragilidade tem a ver com o desenvolvimento humano. Ele vai dar uma palhinha sobre antifragilidade, para quem não está ainda familiarizado com o termo. E eu já vou começar o jabá aqui, viu? Porque aqui a gente não pode perder tempo. Exatamente. E já vai o link para vocês, para quem tiver interesse em participar desse super evento, que vai ser um evento de descoberta pessoal, né? É isso mesmo. Então, conta um pouco. Primeiro, o que é antifragilidade para esse meu povo que ainda não te ouviu? Porque tem uma live só sobre isso, você vai lá caçar para aprender mais. Agora é só uma palhinha para você compreender o básico. Exato. Tem esse pensador que é o Nassim Taleb. Ele é um pensador e também um investidor, um corredor de risco na bolsa, vem da mesma área que eu. Escreveu vários livros de filosofia, um grande livro de finanças importante, em 97. E aí, em 2011, ele escreve esse livro chamado Antifrágil, em que ele explica como são os organismos que se beneficiam do caos. Gente, imagina, se beneficiar do caos. Antifragilidade é um conjunto de características ou de vantagens, características e vantagens de um organismo que faz com que ele se beneficie, né, da volatilidade, do caos, da desordem, do estresse, toda essa família da desordem que o Taleb chama. Então, vamos imaginar alguma coisa que é frágil. Uma coisa frágil seria uma taça de cristal. Se a gente derruba ela, ela quebra, mesmo que seja na mesa, né? Por isso que você, quando você faz jantar em casa, sempre tem uma taça a menos, né? Uma coisa que fosse o inverso de frágil, se você perguntasse para qualquer um que não conhece o conceito, e a maioria dessas pessoas não conhece ainda, diria, é robusto, é resiliente, é aquilo que é forte, é sólido. Então seria uma rocha, né? Mas uma rocha, ela não apanha no caos, ela não quebra eventualmente, ela pode até cair no chão e ela continua igual, mas ela não se beneficia, né? Não é o contrário, né? Ela é neutra. Porque tem uma coisa muito importante que a gente tem que se conscientizar, é que quando pensadores da área de exatas se debruçam sobre um tema, eles aplicam matemática no tema. Isso. Então, se frágil é 1, é menos 1. É menos 1, Isso. Né? Se frágil é menos 1, robusto não é mais 1. Não. É 0. É 0, é neutro. Então aí ele foi buscar o que seria o mais 1. Exato. Perfeito. Que no começo era um conjunto abstrato de ideias, mas especificamente uma escolha antifrágil, um processo antifrágil, ele é um pacotinho. Primeiro, de evitar as coisas ruins. Então, ele não perde com as coisas ruins. E depois ele tem uma característica de aprendizado e de se beneficiar, né, dessas mesmas coisas ruins. Então, para a gente ter um exemplo de algo antifrágil,
na aula que a gente dá sobre antifragilidade e desenvolvimento pessoal, a gente fala do Michael Phelps, né? Algumas pessoas perguntam, nossa, ele passou tantas coisas na vida, ele chegou perto de colapso, ele teve problema com drogas, ele foi para a clínica de reabilitação e, apesar disso, ele foi campeão? Não é apesar disso. É por isso. Por causa disso. Mas você sabe, Rocha, eu já te falei sobre isso, que quando eu fui ler o livro da antifragilidade do Nassim Taleb, eu descobri sobre a surpresa de que o maior exemplo de antifragilidade é o cérebro. Ainda mais nessa conceitualização de que o cérebro evita o erro, porque ele passa o tempo todo buscando mecanismos de segurança. Então, tem sistemas de alerta para as coisas ruins, que são o que você chama de erros ruins. Exato. E ele tem mecanismos próprios de aprendizado por tentativa e erro. Isso é o jogo do cérebro, é assim que ele trabalha. Exato. Então, quando você me fala de antifragilidade e desenvolvimento humano, para mim, você está matando a pau. Porque se eu considero que o cérebro é um instrumento pelo qual nós nos desenvolvemos, e é assim que eu considero, a hora que você aplica a antifragilidade para o desenvolvimento humano, na verdade, você está dando uma bola super dentro. Porque você está copiando ou mimetizando os processos da natureza, que são processos que evoluem e são perfeitos. Né? Perfeito. Então, na hora que você entende que a natureza é assim, ela tem redundâncias, ela evita o ruim, ela aprende, por exemplo, o aprendizado cerebral, o aprendizado da natureza, da evolução, ele não é aprendizado cognitivo. Não adianta você escrever uma frase bonita, aposte nos seus sonhos que vai dar tudo certo. Não é aprendizado isso. Aprendizado no cérebro é quando há uma mudança física e química. Adoro. Adoro psicologia positiva. Né? Também adoro. Também adoro. Mas não resolve, né? Não, é um você pedaço. Precisa usar esse conceito como intencionalidade. É um pedaço da coisa, né? A gente estava falando agora há pouco da questão da intencionalidade, que para mim é um aspecto muito importante do funcionamento cerebral. Né? Fundamental. A gente tem que estar com a intencionalidade clara. Fala um pouco disso. Quando é que eu me perco nessa intenção e não sei muito bem para onde eu estou indo? Muito obrigado, que ótimo. Eu gravei faz umas 2 ou 3 semanas um vídeo chamado O Segredo Não Funciona no Curto Prazo. É verdade. Então é exatamente isso. Em 2006, 2007 eu vi o filme, fiquei maravilhado. Falei, não, agora eu vou pensar positivo, vai dar certo, eu vou pôr a intenção, vou colocar uma foto lá da casa que eu quero e tal. E aí eu comecei a torcer para a bolsa subir. Eu comecei a torcer para ela ir para o meu lado, achando que aquela intenção é que faria com que eu ganhasse dinheiro. E aí eu deixei de ter aquele pessimismo necessário de evitar, ou pelo menos pensar nas coisas que podem dar errado, nas coisas que podem levar ao arrependimento, a um erro que leve você à ruína, a perder a sua sobrevivência. É importante aquilo. Na hora que eu comecei a torcer demais e deixei de me preocupar com o risco, eu quebrei. Então, aí eu digo nesse vídeo exatamente isso. Não adianta você ficar torcendo, para de chover, porque a intenção ela não funciona para você mudar a lei da natureza no segundo seguinte. A natureza não seria incrível se a sua ideia parasse o mundo e fizesse alguma coisa voltar. O que você faz na intencionalidade é direcionar os seus recursos e a sua energia para aquilo que você intenciona e criar um processo. A intenção não é uma ideia, é um conjunto de ações. Claro, é um processo. Perfeito, gente. Então anota essa, porque essa você tem que levar para casa e colocar na geladeira, ok? Intenção não é uma ideia. Intenção é o conjunto de ações que você ordena para atingir um propósito. É um processo. É um processo. Isso. Né? Então, só isso aí você já ganharam à noite. O processo é um conjunto de eventos, né? A gente pode ir definindo, mas é quantitativo isso. Pode. Agora, tem outra coisa bem legal que você fala, que eu acho que vale a pena compartilhar com eles, que é o seguinte. O que eu faço, então, com aqueles planejamentos de longo prazo? Né? Como é que eu por exemplo, eu sou uma empresária, eu quero crescer, certo? Vale a pena eu fazer um planejamento estratégico para os próximos 2, 3 anos e ficar cega naquele planejamento? Ou eu tenho que ter outras antifragilidades em curso? O pensador Mike Tyson disse que você tem um plano, todo mundo tem um plano até levar o primeiro soco, né? Boa. Então, o planejamento é o objeto do estudo do Antifrágil e do livro anterior do Taleb, que é o Cisne Negro, é mostrar que o planejamento de longo prazo não funciona. O que funciona? Simulação. Você entender para que lado os processos podem te levar e quais são os desdobramentos desses processos.
Ao você ter um bom business plan, que é uma planilha que simula vendas, receita, despesa, taxa de juros, tal, aquilo ali não é um mapa que te mostra exatamente onde você vai chegar. É um simulador que te mostra as consequências, a sua exposição. Existe uma diferença muito significativa entre risco e exposição. Risco e incerteza. Por quê? Risco é aquilo que a gente calcula no cassino. É pegar 2, 3 variáveis, um dado, é uma matemática, parece sofisticada, mas é muito trivial e simples. Porque ela é baseada em probabilidade. Não, e num evento fechado, que você sabe todas as consequências e elas são simples. Na vida real, isso é risco. Quando você tem todas as variáveis, calcula todos os processos. Na vida real, isso é impossível. Você não tem a lei dos grandes números, cada evento é único, as variáveis elas entram e saem, o conjunto de variáveis é absurdo. Para calcular o PIB de um país, você precisa calcular 3 milhões de variáveis. A conta, lembra a equação terceiro grau, quarto grau, derivada dessas coisas, a gente já ficava maluco. Então, é impossível calcular. Agora, se você tem uma ideia de o que pode acontecer para os mais diferentes desenvolvimentos do teu projeto, você sabe as suas exposições. Então, você sabe aonde se proteger, normalmente é muito barato se proteger onde realmente precisa, e você sabe aonde investir agressivamente. Isso é uma outra coisa sensacional que eu acho uma mudança muito profunda no paradigma, que é, ao invés de você ficar o tempo inteiro controlando as coisas no meio termo, o Roxo fala para mim assim, Carla, você cuida muito de onde é que as coisas podem dar errado e arregaça naquilo que pode dar certo. É isso? Exatamente. É o que o budismo... Seja extremamente pessimista, de um lado, e extremamente otimista de outro. Do outro, exato. O próprio budismo diz, né, que mais importante é evitar, saber o que evitar. Não é correr atrás da felicidade, é evitar a infelicidade. Né? Hoje, só na bordoada. Exatamente. Então, evitar a infelicidade é o caminho. Porque a felicidade aparece por si só. No dia que você tem paz tranquilo na sua casa, você não tem nenhum problema, lá e você ela aparece. Se defronta com Exatamente. Ela, né? Então, você precisa ser extremamente pessimista e agressivo ao reconhecer as suas fragilidades. Você precisa analisar e reconhecer as suas fragilidades. Se você mudar 2 ou 3 processos da sua vida, você resolve 90% dos problemas. Show. Por incrível que pareça. E aí, pessoal, aconteceu o seguinte, esse cara com essa cabeça, com esse conhecimento todo sobre matemática, com uma matemática profunda, resolveu se debruçar com o seu irmão, são 2 maluquinhos que eu conheço os 2, se debruçaram sobre parâmetros de desenvolvimento humano, que são os 5 recursos que a gente tem. Quer falar um pouquinho dos 5 recursos? Os 5 fatores, os 5 pilares, não importa tanto. A gente se perguntou vários anos atrás, né? Eu tive uma vida, eu quebrei 3 vezes, aí fui expulso da escola várias vezes, eu tive vários altos e baixos, isso faz a gente pensar muito. Você também, né? Já passou por poucas e boas, até você estava me contando uma história, né? No negócio do acidente, da fratura, né? Então, a gente já passou por altos e baixos e a gente se perguntava, e aí, como é que a gente diminui essa insatisfação aí, esse sofrimento, para conseguir se sentir pleno? E aí a gente foi estudar um pouquinho da vida, e a gente percebeu que a vida é feita exatamente de eventos, né? Então, você pegar a nossa vida, na física, né? A matéria é feita de átomos, depois descobriu que tem lá as partículas subatômicas e assim por diante. A gente fez o mesmo tipo de exercício e descobriu que a vida é feita de eventos. E cada evento é composto de outros cada vez menores. Então, o evento terça-feira é composto de um outro evento menor, que é vir aqui fazer o live com a Carla, bater papo com a Carla. Só vir fazer o live com a Carla tem um evento menor que é responder essa pergunta que eu estou respondendo. Então, eventos, tem outros eventos menores dentro. Só dobrar o braço já são uma série de processos que acontecem. Legal. Eventos são de 2 tipos. Aqueles que a gente não interfere e são dados. É a sorte. E a sorte muda a nossa vida. Não é só a gente que muda a nossa vida. Mas como a gente não manda na sorte, ou pelo menos a gente acha que não manda, a gente só pode fazer a nossa parte. E aí tem outro tipo de evento, que é o evento que a gente interfere, que a gente muda, que são as escolhas. Perfeito. E aí chegamos lá no Daniel Kahneman, né? Escolhas rápidas e escolhas devagar. E aí a gente perguntou, tudo bem, então para eu evoluir, se a única maneira de eu evoluir é fazendo escolhas, porque o único ponto de tração que eu tenho com a minha própria vida, com a minha realidade, é fazer escolha.
Não tem nenhuma outra ferramenta de mudança a não ser a escolha. O que eu tenho que ter para fazer boas escolhas? E a gente chegou à conclusão que você tem que ter tudo que você puder. Uma boa escolha precisa de recursos. Então a gente brinca que o sujeito tem que ser rico, mas não é rico de dinheiro, é rico de recursos. Perfeito. E aí a gente foi descobrir o que era recurso. E para a gente, recurso é tudo e qualquer coisa que a gente pode utilizar para melhorar a nossa vida, para tomar decisões. E aí a gente dividiu em 5 grandes áreas. É uma platonificação. É claro que existem recursos que estão no meio do caminho, mas se você me perguntar qualquer coisa no universo, talvez eu seja capaz de dizer em que caixinha está. Então, quais são as caixinhas? Primeiro, dinheiro. Dinheiro é um recurso extremamente importante para qualquer tipo de escolha. Dinheiro traz acesso, né? Sim. Com o dinheiro você compra as coisas, você melhora a escolha. Né? Você contrata alguém para escolher para você, você contrata um professor para te ajudar, uma série de coisas. Então, o dinheiro é extremamente importante e a gente vem desse DNA de dinheiro. Então, a gente ensina sobre dinheiro e faz contas, né? Criou esse método aí para calcular o desenvolvimento das pessoas através, inclusive, da situação financeira dela. Segundo recurso é a saúde. O sujeito com todo o dinheiro do mundo e sem saúde, ele vai ser o cara mais rico do cemitério. Né? Então a gente se debruçou e a gente conhecia muito pouco sobre saúde, então pessoas como a Carla e muitas outras pessoas vêm nos ajudando a entender como é que eu me torno rico de saúde. A Joana está por aí, a Joana é super parceira. Joana é super nossa parceira, claro. O terceiro recurso é o conhecimento. Exatamente. Se eu te der $1 milhão e falar assim, vai investir em bitcoins, especular, talvez você perca. Sim. Porque você não tem conhecimento. Né? Então, preciso. Conhecimento é muito importante. O quarto recurso é o tempo. E exatamente, qualquer equação da física leva em consideração. Qualquer processo tem o tempo envolvido. Né? E o tempo, no nosso caso, é tudo que a gente tem. Né? Não só o tempo da organização, mas a gente tem a percepção do tempo, a consciência do tempo. E o quinto recurso são as emoções. E aí você me diz, como é que eu meço as emoções, né? Mas é fundamental. A pergunta que a gente brinca é o seguinte, o sujeito chegou em casa 8 horas da noite, uma sexta-feira. Ele nem acende a luz, fica na penumbra ali. Aí ele abre a geladeira, pega a garrafa de vinho, serve uma taça de vinho, chuta o sapato para o lado e senta na poltrona preferida dele. E fica ali na penumbra tomando uma taça de vinho. Isso é plenitude ou é sofrimento? Ou é solidão? Boa pergunta. Depende. Depende como ele está interpretando tudo aquilo. Você que está olhando daqui vai gerar uma impressão. Você vai ter um viés da sua percepção sobre aquilo. Tem a ver com o que você tem. Claro. E como é que a gente mede essas riquezas? Como é que eu sei se eu sou rico em dinheiro e sou rico em tempo, mas a minha emoção é baixa? E como é que eu faço para me tornar rico em tudo? Essa é a nossa grande pergunta. E depois de vários anos a gente está cada vez mais... Então, e aí está o truque desse curso que vai rolar aqui no dia 30 de setembro, pessoal. Exato. Porque depois deles fazerem tudo, debruçarem-se sobre os recursos, sobre as fórmulas matemáticas que poderiam mensurar isso, porque os caras não iam ficar sem medir. Eu até me permito ficar fazendo qualitativos com vocês, mas uns caras desse... Se não transformar em quant, não botar uma meia dúzia de gráfico, eles não se aguentam. Então tem que ir numa fórmula e tal. Os caras fizeram isso. Exato. Para esse tipo de recurso. O que eles vão fazer aqui no dia 30? Vão pegar a sua vida, que você vai estar aqui com eles, vão pegar a sua vida e mensurar ela inteira. É isso. Exato. Eu estou aqui porque eu já estou com o meu lugar garantido. São os 300 itens pessoais que a gente vai avaliar. Cada um vai fazer a sua avaliação. E o que é interessante? São notas simples que vão de 0 a 10 em cada um dos recursos. E com esse modelo a gente descobre um monte de coisa muito legal. Um monte de sites. Um monte. Ó, eu não sei se vocês anotaram, não sei se vocês viram, mas eu, que tenho muito carinho por vocês, faço questão de novamente compartilhar. Essa atividade que vai rolar aqui, vai ser aqui na Inédita, na Vila Nova Conceição. O Zen Economics é um super parceiro da Inédita, sempre foi. A gente sempre está muito junto. E eu estou muito animada de poder estar recebendo aqui a estreia desse curso, que não, é um curso dinâmica, vivência. Né? Então, é aprendizado. Eu vou sair daqui com um gráfico de ações? Uma única folha. Na frente vão ter 12 itens de ação práticos.
que você tem coisas que você tem que evitar na sua vida ou coisas que você tem que fazer na sua vida. Não é todo mundo igual. Cada um, através desses 300 fatores, das notas, ele vai classificar as coisas que são mais importantes em termos de mudança, vai ser gerada essa lista para cada um. E essa lista, ela vai popular um sistema de lembrança. Então, vai ter um alarme que vai lembrar que ele precisa fazer aquilo. Por quê? Você assiste uma palestra incrível, motivacional, você sai de lá falando, eu vou mudar, agora vai. E aí você chega em casa, tem um problema na família, você acorda atrasado, tem 3 boletos para pagar. A coisa some, né? A coisa some. A Maria Olímpia Dalfi é secretária de Educação da cidade de Linhares, minha amiga, Olá, minha parceira. Olímpia, e ela está perguntando se online não rola nada. Então, a gente acredita que talvez lá pelo meio do ano que vem, ou do primeiro semestre até meio do ano que vem, a gente consiga transformar uma parte disso. A gente faça online. Não, na verdade, esse dia de sábado é só o kickoff do curso. Depois nós teremos 10 aulas online. Perfeito. Então ela vem, passa o sábado com a gente aqui, só para fazer o planejamento. Planejamento não, criar essas listas, esses itens de ação. Depois tem desdobramento. Tem desdobramento. Então a gente vai ter 10 aulas. Neurociência antifrágil, finanças antifrágeis, o livro. Então são aulas em que a pessoa vai poder ir ajustando o seu planejamento, olhando o detalhe daquele recurso, o detalhe daquela aula. Mas o sábado não é para isso. Então vai ter mais online do que presencial. Perfeito. Então, assim, a gente está muito empolgado, muito feliz. Eu vou aproveitar que ainda tem uns minutinhos e eu quero contar uma experiência para vocês que me faz cada vez mais compreender a importância da gente implementar esse tipo de estratégia na vida. Eu, um dia, num dado momento da minha vida, eu já estava perto dos 30 anos, eu ganhava muito mal e eu tinha filho pequenininho. Meu filho estava com 2 aninhos de idade. E eu uma situação de grande parte dos brasileiros. Né? E o que eu fiz? Eu, para poder dar um pouco de segurança, dar um pouco de conforto, eu comecei a me endividar. Fazia um CDC ali, pegava um cheque especial, colar e tal, e eu fiquei com um montante de dívidas que era maior do que aquilo que eu podia pagar. Por pura falta de capacidade de planejamento. E num dado momento eu pensei assim, pô, legal, então eu estou com essas dívidas aqui, cheque especial, não sei o quê, e eu tinha muita credibilidade com as pessoas, no mercado, as pessoas confiavam muito em mim, e eu pedi dinheiro emprestado para o meu chefe, que era o cara que era meu chefe dentro da Santa Casa, para pagar todas essas dívidas e ficar com um juros pequeno com ele. Sim. Então eu peguei um montante de dinheiro, paguei as dívidas, não devia mais para os bancos, que é para quem você deve dever, porque você pode falar para ele, devo, não nego, pago quando puder. Dever para parente é complicado. Né? E fui dever para uma pessoa física, que era um chefe meu, e que obviamente isso podia impactar até mesmo no meu trabalho. Quer dizer, não tinha a menor noção do que eu estava fazendo. Depois, hoje eu sei. E o que aconteceu? No 3º mês que eu estava pagando mensalmente a dívida com ele e tal, que comprometia 40% da minha renda, eu tive uma fratura na perna e perdi um emprego inteiro. Eu era professora, minha fratura foi em fevereiro, no sábado de carnaval, e na quarta-feira de cinzas à tarde a gente ia fazer distribuição de aula na universidade, e eu perdi todas as aulas. Então eu perdi 40% da minha renda, naquele momento. Aquilo era um verdadeiro cisne negro, que eu não tinha a menor possibilidade de aventar essa hipótese. E essa coisa muito do positivismo que eu adoro, amo, mas é isso. Não pensa no ruim, não pensa no ruim. Mas às vezes você tem que falar, pô, e se eu quebrar a perna? E se eu perder o emprego, se eu quebrar a perna? A gente não tem essa dimensão. Não. A gente acha que tudo vai seguir como está. Porque a gente sofre de pensar nisso. Então, porque como o futuro já existe, ele está na nossa cabeça, quando a gente pensa numa coisa ruim, já é no sofrimento. Mas esse exercício é fundamental. Porque é ele que te traz o reconhecimento da fragilidade. E daí tudo que aconteceu depois desse episódio foi um horror. Foi um horror. É um vórtice, como você falou. Isso. Eu perdi, eu patinei praticamente 4 anos da minha vida por causa daquilo, numa idade onde eu deveria estar sendo super produtivo. Um único evento. Um único evento é mais importante do que a maioria dos eventos. Para acontecer. Por isso que a gente falou, 3 coisas que você evite na sua vida, você resolve por 90% dos problemas. Eu andei de motocross muitos anos. E hoje meus amigos falam, vamos voltar, vamos andar. Eu falo, não dá. Hoje eu tenho os econômicos para tocar. Minha filha,
Se eu tiver que parar 2, 3 meses, eu não consigo. Né? E um exemplo que a gente usa frequentemente é ultrapassar na curva. Ultrapassar na curva 98% das vezes vai te fazer chegar em casa mais cedo, para você estar com o seu filho, para você chegar no churrasco, no happy hour, mas você tem 2% de chance de alguma coisa dar errado. Só que as consequências dessa coisa que pode dar errada são gerariam um arrependimento tão grande que, se você for fazer a avaliação adequada, é melhor não passar. Melhor não ir fazer isso. Então é isso. Eu acho que a gente tem um monte de coisa para aprender com esses meninos, que são os meninos geniais. Legal. O Luiz Roxo, o Afonso Roxo, são os dois roxos, que combinam super com a Inédita, porque você sabe que a Inédita é completamente roxa. Fiquei super feliz, cheguei aqui toda... Eu já tinha vindo, né? Mas você não viu a lembrava de tão ametista roxa? Muito lindo. Ó, meu copo. Roxo. Aqui a gente faz uma super homenagem aos Economics. Gosta muito desses meninos. Ótimo, e eu tenho... o Taleb está na HSM desse mês. Isso, lembrando que o Taleb é a capa da HSM, ele vai estar aqui em novembro pelo HSM Expo, e a gente vai estar lá presente, vai fazer algumas mesas redondas, então para a gente é um evento único. Gente, vocês não podem perder essa oportunidade. Eu nem fiz nenhum jabazinho da Inédita hoje, vou fazer um rapidinho para ninguém falar que eu estou abandonando o meu negócio, que é o seguinte, que eu me empolgo com esses meninos, acho tudo maravilhoso. Nós estamos comercializando nesse momento, com toda a força, o curso Neurociência Aplicada à Educação, que está com as inscrições abertas com desconto legal aí. Começa dia 10 de outubro o curso, está incrível o curso. E a aula 1 está aberta para você assistir de grátis, porque a gente aqui gosta que você veja o que você está comprando. Então a aula 1 está lá para todo mundo assistir e você já pode se inscrever na turma com desconto, que começa no dia 10 de outubro, Neurociência Aplicada à Educação. E o curso dos meninos, que está imperdível. Eu vou estar aqui. Quantas vagas são? 20 pessoas só. 20 vagas só. E se já você não maioria... correr, você já está lascado. Ela já avisou que ela quer uma. A maioria, inclusive, já está reservada. A gente tem mais poucas vagas. Né? Então, pessoal, então correu, entendeu? Porque você entendeu que o negócio a fina flor da inteligência humana. A gente quis realmente 20 pessoas para fazer uma coisa no estado da arte mesmo. Cada um vai ter um acompanhamento personalizado. Perfeito. Flavito começou a gravar o curso dele aqui, você sabe? Fantástico. O Flávio vai estar. Flávio, muito obrigado. É uma das pessoas que mais apoia o Zen. É um super parceiro. Ajudou em toda a confecção dessas ideias, desde o método, do sistema. O Flávio está gravando Neurociência Aplicada ao Treinamento e Desenvolvimento. Um especialistaço, que é professor também do curso de pós-graduação lá na Santa Casa, falando sobre treinamento e desenvolvimento aqui na Inédita. Pessoal, eu preciso ir embora, porque hoje tem fórum do Neurociência Aplicada ao Coaching. A Vera Martins já está aqui esperando para substituir na cadeirinha aqui o Roxo, para a gente tocar o pau aqui, que aqui é trabalho o tempo inteiro. Aqui a gente só produz conteúdo de alta qualidade, dia 30 de setembro. E se você não vier, você é louco. Tá aí o link, arregaça. A gente se vê em breve. Obrigada, meu amor. Muito bom de novo. Adoro esse menino. Beijo para vocês. Tchau.